mais um podcast do professor Robert Macedo, hoje com a participação especial do professor Fabrício Alves. E nesta conversa nós iremos desenvolver e debater o assunto entre música, história e matemática, a exatidão da matemática, a proeficiência da música com a matemática e um ambiente relativo que a história nos traz, com várias vertentes que muitas vezes não leva a nada. Esse é o nosso podcast com o professor Fabrício Alves. Então, professor Fabrício, Tem polêmica hoje. tem polêmica? Hoje? Eita, é isso aí que a gente quer ver. É isso aí que a galera quer ouvir. Vamos iniciar o nosso debate. Nós estávamos no estúdio em gravação e estávamos desenvolvendo as ideias do metrônomo. E aí o metrônomo, ele é algo exato. Exato. O metrônomo como algo exato, que advém ou vem da matemática, o que nós podemos conversar sobre isso em relação a um ambiente social, musical e dentro de um ambiente de história? A gente estava comentando sobre a importância da exatidão da matemática, né? Na verdade, a gente tem um computador que você estava ouvindo por ele, provavelmente tecnologia japonesa, muito provavelmente montado em Taiwan, e existe um cálculo matemático, batimentos por minuto, e aí você não queria ouvir por aqui, queria ouvir pelo fone, então a gente entrou na internet e procurou um vídeo qualquer, de uma pessoa qualquer de alguma parte do mundo, que colocou um vídeo lá em 90 batimentos por minuto. E clicando juntos é rigorosamente, cirurgicamente iguais. Exato, não tem diferença. Esse é o encantamento das ciências exatas. E quando uma pessoa escolhe pelas ciências exatas, é algo que a pessoa pode se vangloriar às vezes um pouco disso, que você sabe que aquilo que você está estudando é exato, né? Não é tão relativo, não é tão subjetivo. Aí eu comentei com você sobre a história, né? A volatilidade da história, a volatilidade de opiniões. Como uma opinião ela pode ser direcionada, como uma opinião ela pode ser mudada, como ela intencionalmente ela pode ser desvirtuada por algum motivo meu, pessoal, que às vezes nem eu explico esse motivo. Às vezes é implícito, né? Às vezes eu sou um descendente de judeu e por fazer parte de um esquema de descendente de judeu ou de negro ou alguma coisa, eu conto a história do Holocausto com muito mais ódio do que como se ela fosse contada de uma forma matemática, né? Talvez um ariano, né? Um ariano, aqueles caras, os galigão lá da Alemanha e tal. Talvez ele conte a mesma história sem tanto ódio. Mas a gente sabe que foi uma história de ódio, mas é porque a gente é um país cristão, então automaticamente sendo um país cristão, a gente tem que ficar do lado dos judeus e ouvir a história conforme a gente estudou. Aí fala, mas é errado eles não contar com tanto ódio? Pra mim é, mas quando você fala pra mim já é uma opinião sua, já não é exato. Não existe exatidão. É tanto que a história não consegue matematicamente, de uma forma cirúrgica, relatar nenhum fato. Mas até a subjetividade da história é explicado por Einstein de forma matemática, onde tudo é relativo. Mas a história, ela não é um fator primordial na sociedade para registrar fatos? Ela é um fator muito importante para registrar fatos. Mas eu sempre digo o seguinte, a história ela é extremamente importante para quem conta. Se a gente trouxer para os nossos dias atuais hoje, você imagina a história política do último ano, eu estou falando de um ano de acontecimento. A história política de um ano de acontecimento. Futuramente vão existir vídeos, vão existir relatos, vão existir tudo, né, escritos também, sobre o que está acontecendo na nossa história hoje. Vamos trazer para a nossa realidade. Presidente do Brasil. Tem gente que gosta, tem gente que mete o pau, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que quer impeachment, tem gente que quer ele de novo, e por aí vai. Se você acompanhar noticiários da Rede Globo, CNN, você vai imaginar que o cara é um demônio. Se você acompanhar relatos da Record, da Gazeta, daqui um ano você vai achar que daqui 100 anos você vai achar que o cara era um deus e que foi injustiçado.
Tem um escritor antigo que Ariano Suassuna falava muito dele, que ele dizia assim, existem 3 versões da história, a sua, a minha e a verdadeira. Eita, é verdade. Ei, e no caso, a história, por ser relativa, ela tem o risco de perder os contos e as conversações que ficam registrados nas gerações? A história, por ser relativa, ela tem uma obrigação de perder essas coisas. Porque, conforme o tempo vai passando, tem coisas que você não consegue assimilar. Algumas coisas que são contadas na história, elas vão ser engolidas, porque os costumes mudam, os tempos mudam. Então, às vezes, uma frase da história, uma frase de uma história, ela pode dar outro livro de história só por quem conviveu naquele tempo. Entendeu como é? É muito complicado você pegar coisas de história antiga e tentar trazer para a atualidade, para a gente assimilar com precisão, né? Olha, foi assim que aconteceu, as roupas eram assim, os tecidos eram assim, mas isso já era usado porque há tantos anos atrás descobriram um tipo de tear diferente para fazer isso. A história nunca te é dada completa. É diferente mudou, da música. Já mudou. Você tem, quando te contam uma história, você de olhos fechados, você desenha uma paisagem. Eu desenho outra paisagem. Seus tons de cores são um, meus tons de cores são outros. Seus rostos são uns, meus rostos são outros. Você vê uns personagens, eu vejo outros. No caso, a gente conversando sobre compositores da música, Beethoven, Bach, Chopin. Nós só conhecemos eles porque alguém deixou registrado uma história, uma bibliografia deles. Relativamente. Como o Einstein explicou, tudo é relativo. Então vamos lá. Mas se não fosse a história, eu não iria conhecer eles. Se não fosse a história, você iria conhecer eles. Eu iria conhecer? Iria conhecer através das ciências exatas. Partituras. Você conheceria ele através das partituras deles que estão escritas e não foi usado história para escrever a partitura. Foi usado matemática. Certo. Você conheceria através de megafones. Não foi um professor de história que criou o megafone. Você iria conhecer através do disco de vinil, CD, DVD, MP3. Entendi. Eu falei sobre arquivos digitais. Eu dei uma aula sobre tecnologia da música e tecnologia. Inclusive, eu contei relatos bibliográficos de pessoas que pesquisaram sobre os discos de vinil, fita cassete, radiolas antigas, né? Megafones, vitrolas. Eu contei uma história porque alguém pesquisou e deixou lá registrado. Sim, claro. Eu não estou tirando a importância da história, eu já quero pedir de antemão perdão aos professores de história que não se sintam ofendidos com as minhas declarações aqui, certo? Eu sou um amante das ciências exatas. Eu amo as ciências exatas. Mas eu não critico quem ama a história. A única coisa que eu não me identifico com a história é a volatilidade da história. Por exemplo, vamos para a música. Vamos para as exatas. Uma relação que eu vou fazer. O som chegaria. De Bach, de Beethoven, se não fosse a história, se alguém tivesse registrado eles, eu ia conhecer eles através do som. Através do som você conheceria. A história é importante porque vai te trazer o nome deles. A história é importante porque vai te trazer a origem deles. E sim, traz a história. A origem dele, a história conta qual a influência que a música teve na sociedade naquela época. Mas ela também não passa uma informação 100% confiável, verdade, porque a gente não sabe de qual lado da sociedade esse historiador estava. Isso é interessante, esse é o maior problema. Porque em pesquisas, você tira aqui, pela minha biblioteca, eu tenho aqui livros que falam o mesmo assunto e 3, 4 autores dizem sobre o mesmo assunto de forma diferente. Isso. Para eu poder ter uma noção exata daquele assunto racional, eu tenho que ler 3, 4 autores para dizer assim, agora o meu ponto de vista vai ser esse. Isso aí é uma coisa que às vezes prejudica. Exatamente. Eu acho ruim. Aí, por exemplo, eu já li que Beethoven tinha problemas de audição, problemas auditivos. Certo. Mas ele conseguia tocar através da vibração e tal e tal. Okay. Já ouvi essa história. Certo. Matematicamente isso é possível. É possível, matematicamente é possível. Mas eu já ouvi histórias de que Beethoven
por ter uma vida muito desregrada, Também. consumo excessivo de álcool, tal, Também. foi perdendo a audição durante a vida. Aí isso aí eu nunca li. Interessante. Já li também que na época Beethoven foi acometido de uma doença parecida com rubéola. E ele perdeu a audição depois dos 65 anos. Que na verdade a audição dele começou com uns 30. É, Que foi a nona sinfonia que de ele, Beethoven. então, quando ele começou a perder a audição, mas foi onde ele perdeu a maioria da sua audição. Mas aí, para quem estuda música, a gente sabe que existe um negócio chamado ouvido absoluto e ouvido relativo. Isso aí. Quando você consegue memorizar e tal, tem gente que já nasce com isso, mas tem gente que ao tempo, por exercitar muito, a gente imagina que todos eles tinham. Mas aí você imagina, ó, eu tenho 3 histórias da mesma pessoa, Verdade. contada por autores confiáveis, grandes escritores da música, que todos eles alegam ter documentos que provam sua versão. Ou seja, a gente tem 3 versões mais a versão verdadeira, que é a 4ª que a gente não sabe qual é. Mas se você tocar a nona sinfonia de Beethoven, para mim, para você e para os 3 escritores que mentiram na hora de escrever, todo mundo vai falar, isso é a nona sinfonia. De quem? De Beethoven. Ou seja, é uma digital. Eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu já li que a Segunda Guerra de autores que a Segunda Guerra Mundial foi uma catástrofe no mundo. Mas também eu já li que a Segunda Guerra Mundial, o mundo só desenvolveu por conta da Segunda Guerra Mundial, principalmente nas questões de mensagens, aparelhos, rádios e etc. Como também já li que a Segunda Guerra Mundial, mesmo jeito que matou muita gente, ela também salvou muita gente. Muita gente. São histórias antigas que são contadas pra gente. Aí vamos trazer para nossa realidade de hoje de novo. Anos 70. Repressão militar, comendo no Brasil e tal. Só que algumas pessoas chamam de repressão militar. Outras chamam de regime militar. Uns querem a volta. Outros não querem a volta. Aí uns dizem assim, você não leu. Porque quem leu não vai querer a volta daquilo. Aí o outro diz, você não está escutando os mais velhos, que eram vivos naquele tempo. E estão dizendo assim, ó, não é Gilberto Gil que rege o mundo. Meu avô estudava na mesma época, ele está vivo também. Porque a opinião de Caetano Veloso é mais importante do que a opinião de seu João, que mora aqui na minha rua, que é da mesma idade dele e era vivo na época. Aí o defensor vai falar, mas por que a opinião do seu João é mais importante do que alguém que estava envolvido e foi extraditado? Então, são posições que todas têm que ser levadas em conta, mas que nenhuma delas é uma verdade absoluta. Ou seja, então, tu falou agora sobre a verdade absoluta e eu vou entrar. Então a história, não existe verdade na história. Não existe verdade absoluta na história. A matemática é uma verdade totalmente absoluta. E exata. Exata. Tanto que qualquer coisa que entre na matemática que não é comprovado como exatidão é tido como teoria. Física. Na matemática é o quê? Física é a natureza explicada através de números. É uma matemática aplicada na prática para as pessoas entenderem. Para a gente tirar as dúvidas daquilo que acontece. Por que as coisas caem? Por que algumas coisas flutuam? Por que um avião voa? Por que eu suo? Interessante. Por que eu enxergo? Por que eu escuto? Por que eu sinto gosto de uma coisa diferente de você? Então, física, matemática, aí você fala, não, mas aí tem coisa que você está falando que é da biologia. Mas quando você começa em biologia, se aprofundar na biologia, tudo acaba no cálculo matemático. Os gregos, por exemplo, eles tinham esse endeusamento com a matemática, né? Que, se só não me engano, era um ambiente da aritmética, né? Sim. Que era como que fosse o treinamento da mente. Sim. Eles tinham a ginástica como um treinamento do corpo, que é o esporte, e tinha a música como a arte, né? No caso, a arte como treinamento da alma, comportamento, o jeito de se... Né? Agora, assim, quando os deuses olhavam para os céus, que estavam aqueles trovões, que hoje nós sabemos matematicamente o que é o ocasionamento dos trovões, porque quando está chovendo, nós temos medo do trovão, mas o perigo vem antes do trovão, que a gente não vê, que são os raios. Você fica com medo do trovão, mas você já foi... E tem gente que diz assim, se você escutou o trovão, agradeça a Deus, você não morre dele. Porque tem gente que tem medo do trovão, né?
Mas na verdade, você já foi livre do perigo, que já passou, que você nem viu, que foram os raios. Enquanto você estiver escutando os tiros, tá bom pra você, porque a bala é mais rápida que a velocidade do som. Se Isso. você for atingido pela bala, você não vai escutar o som E os dela. gregos diziam que isso era a briga dos titãs. Então, E aí? aí você vê, se a gente fosse viver, dependendo única e exclusivamente das ciências humanas, provavelmente a gente hoje, a gente podia estar dizendo que não era briga de titãs, mas a gente podia estar pensando que era outra coisa, porque seriam histórias contadas, histórias, um conhecimento histórico. Já a matemática, que vem através do conhecimento empírico, tentativa e erro, você chega a conclusões, essas conclusões são postas à prova em vários locais. E quando isso não tem variações, aí a gente sabe que é uma coisa exata. Na época de Pitágoras, o que se dizia sobre história, comportamento humano, psicologia, literatura, tudo isso foi ultrapassado. Tudo isso foi ultrapassado, nada disso se usa. Os historiadores que se diziam os caras naquela época, os filósofos, exatamente como Pitágoras, que eram os caras, a gente hoje olha, tem muita coisa boa que dá para se aproveitar, mas 80% é lixo. Os caras não tinham a menor ideia, os caras achavam que, como o pessoal da Terra plana defende, que tem um firmamento no céu, que tinha água em cima, que tinha água embaixo e tal. Os filósofos acreditavam nisso. É verdade. A maioria dos matemáticos era filósofo, né? A maioria dos matemáticos era filósofo. Mas aí quando você vê, a parte da filosofia ultrapassou obsoleta. Aí você pega uma prova do Enem hoje, o que consta nas primeiras questões? O teorema de Pitágoras, que viveu há 3.000 anos atrás. A matemática está lá ainda, que foi usada na época dele. A história que eu vivi de politicamente, Fernando Collor, FHC, aquele do URV, né? O RV, Plano Real. Plano Real. Nem se conta mais no Não Enem. se conta mais na escola e é história atual. E aqui de 3 anos atrás ainda é contado, né? E assim, não se verdade. conta mais. E se fosse contada, se você fosse um democrata, você ia contar de um jeito, porque você é o professor. Se fosse um republicano, Se você é seria um de outro. republicano, é de outra É verdade. forma. Se você é um neoliberalista, é de outra. Se você é um esquerdista, é de outra. Direita Se é você é de conservador, né? conservador, é de outra. Então, cada um Defende o seu. defende a sua visão. E nenhum defende a visão verdadeira. E aí, Agora- agora é exata, 3 anos atrás, a gente Agora o que eu, tá na agora o que Copa eu te ainda. falo é o seguinte: a história do regime militar no Brasil, a história da conquista dos Estados Unidos em cima dos índios, que os ingleses vieram, mataram os Lakota, não sei, isso é a história que a gente escuta. Agora, o que a gente sabe do Donald Trump, que foi governador, presidente agora durante 4 anos, as histórias que a gente sabe aqui é diferente da história que os americanos sabem lá. É verdade. Porque a gente só sabe daqui através de uma mídia que traz a informação pra gente aqui. É verdade. Não é? É verdade. Quem assiste a Globo só tem aquele Duda Chácara lá, o maluco do cabelo despenteado e tal, tá lá em Nova York passando as informações. Aí eu te pergunto, as informações que ele passa são certas ou são erradas? Eu não sei. Pra mim elas são relativas. São 100% certas na visão dele. Já uma pessoa que passa outras informações é 100% certa, mas na visão dele. Aí qual é o ser humano que tem a visão correta? Agora, se você pega o jornalista que está na Globo e o jornalista que está no MBL, as informações não batem de jeito nenhum, mas eles entraram na universidade. Ambos para fazer seu curso. Entendi. E as ciências exatas, se eles quisessem acertar a questão, a resposta tem que ser rigorosamente a mesma. Se eles fazem uma prova e matemática tem algum peso para eles entrar na faculdade de jornalismo e vier uma equação para resolver, ou eles colocam um teorema de 3.000 anos atrás, ou um dos dois não vai entrar. É interessante. É verdade. Concordo plenamente. Então, no caso, a verdade está na exatidão. A verdade do que eu procuro está nas ciências exatas. Mas o que você procura é uma resposta consolidada mundialmente. Já E é a que eu falei. história não tem uma resposta consolidada no mundo. Mundialmente não. Porque O não meu existe- pensamento sobre quando eu era criança, que escutava os professores dizendo sobre capitalismo e socialismo. Capitalismo nos Estados Unidos é uma coisa, capitalismo no Brasil é outra. Socialismo no Brasil é uma coisa, socialismo na China é outra. Exatamente. Em Cuba é outra. Eu vejo muitas Na Rússia é pessoas outra. endeusando a Rússia, mas eu fico dizendo assim, queira Deus que ninguém caia na mão das leis russas, É. para depois não estar reclamando.
Exatamente. Porque não tem noção quem é a Rússia. Exatamente. Né? Então, hoje eu vejo que nós temos falar só algo muito importante aí, porque na perspectiva da tecnologia, que é algo exata, a exatidão da tecnologia nos trouxe, sabe o quê? Uma ligação de redes no mundo inteiro. Então nós temos, por exemplo, eu tenho um livro aqui, tenho livros de Dostoiévski, livros de folclore russo. Na Rússia tem os czardas. Então, todos eles têm um ambiente de história, de revolução, e cada um conta de forma diferente, de acordo com o seu viés político e filosófico. Uhum. E a exatidão da matemática física, né? Isso é geometria, isso é aritmética, né? Isso é tudo. No caso, a verdade está nisso aí, e a história vai ficar fazendo o quê, na verdade? Por que você tem esses livros na sua casa? Porque até então, na minha mente, é um conhecimento de fatos. Certo. Como esses livros foram feitos? Por um pesquisador. Por um pesquisador. Mas como esse objeto, o livro, como esse objeto de papel montado, amontoado em cima do árvore, como é que ele chegou na sua mão, se não foi através de engenheiros que estudam ciências exatas? A tinta. Para calcular fórmula de tinta, para saber qual a tinta vai caber no papel, qual tinta dá certo no papel, qual que vai ter maior durabilidade, qual não vai ficar com cheiro. O cheiro do livro que você sente. Isso não é colocado por historiadores. Tem um pessoal da história que fala, eu tenho um apego aos meus livros por conta do cheiro dele. Esse odor no seu livro é um veneno antitraças. E esse veneno antitraças é feito por biólogos. E eles estudam microbiologia. E para estudar microbiologia eles usam um microscópio. Microscópio mede. Se mede, é uma grandeza matemática. Se é uma grandeza, foi feito por alguém das exatas. Contando história, você não imprime um livro. Contando história, você escreve o livro original. Então, eu vou entrar em outro ponto polêmico aqui, hein? Vamos lá. Se a verdade está na matemática... A minha verdade. Não pode a ser verdade que eu defendo. É o que eu disse, eu não quero entrar... Não pode... Não, eu não quero entrar em contra... Eu não quero... Porque a minha verdade, a verdade que eu busco é uma verdade absoluta. Porque senão o historiador vai dizer assim, ó... Isso aqui pra mim é a verdade. Isso, mas é o que eu tô falando desde o começo. Eu quero uma verdade absoluta. Então, eu quero ficar em cima do muro porque eu não quero perseguição. Eu não quero uma verdade relativa. Eu tô falando de mim. Então, exatamente. Eu não quero estar num canto e dizer assim, conta um pouco sobre a história dessa flauta. Eu quero dizer, olha, essa flauta só presta se for barroca. É barroca porque ela foi feita no Aí o outro diz assim, germânica não presta por conta disso. E a barroca presta. Mas também a barroca não vale. Eu prefiro a germânica por conta da questão da didática dela, do Fá e tal. E aí eu digo... E qual é a verdade dessa história? Aí a verdade dessa história é o seguinte, se você quiser a verdade dessa história, aí você vai querer a minha verdade. Porque o que eu tô falando é o seguinte, quando eu falar a minha verdade, é porque eu, Fabrício, eu tô buscando uma verdade que se mostra absoluta. E a matemática tem feito isso desde que a humanidade é a humanidade. Eu não quero uma verdade relativa. Mas às vezes, João, Maria querem uma verdade relativa. Então a história contada nos livros de fulano de tal é uma verdade para ele, mas pode não ser uma verdade para outra pessoa. Certo? Até aí é história. Até aí é história, mas a minha verdade que eu estou buscando é uma verdade absoluta. Pronto. Aí se você me perguntar assim, essa flauta é barroca ou é germânica? Não sei. O período barroco quem explica é a história. Germânico tem a ver com geografia, porque é de onde ela foi feita, porque é da região da Alemanha. Então, eu não sei quem criou, não sei quem fez. Agora, se você me perguntar, ela presta? Eu vou falar, bom, aí a gente pega um microscópio, que é exato. A gente olha qual material ela foi feita. Você sopra ela. A gente bota em algum material que faça medição de som. E a gente vai ver a afinação dessa flauta. Aí eu vou te falar, essa flauta é afinada. Essa flauta é em tantos gigahertz, que é uma grandeza matemática, também não varia. A afinação dela, cada nota tem uma variação de tanto, ela é feita assim, o som dela é rouco. Por que é rouco? Porque as ondas sonoras se comportam de tal forma. É isso que você quer, se for isso, ela presta para você. Se você quer uma mais aguda, então procura uma flauta soprano, porque ela é feita de um material mais rígido, mais denso, os encaixes são mais justos, o sopro é mais agudo, a espessura do material, tudo isso é calculado matematicamente. Aí, se você me perguntar, essa flauta presta ou não presta? Depende, você quer ela para quê? Aí eu digo a tu, a religião, ela é uma matemática ou ela é uma história?
a religião, infelizmente, ela é uma história. Várias vezes, até pela matemática, não consegui explicar certas coisas que acontecem na religião, e inclusive essas coisas nos foram passadas através da história. Cristo, ele tinha um acesso enorme e tinha um conhecimento gigantesco da filosofia. Sim. Ele era um aluno pré-socrático. Sim. Então, o Novo Testamento, Mateus, Marcos, João e Lucas, relata muitas vezes o Cristo falando, e quando nós vamos ver nos pré-socráticos, tem uma linguagem muito similar, porque não tirando o mérito de Cristo, o Filho de Deus, dentro desse ambiente cristão, mas elogiando o Cristo, Filho de Deus, que também, como homem em terra, ele vivia debruçado das cabeceiras de mesa da biblioteca. Bebia das fontes do conhecimento da humanidade. Então, os pré-socráticos, que a grande maioria, como a gente falou, era filósofo e matemático, eles não... Olha, outra coisa que eu quero deixar bem claro. Quando eu digo que os pré-socráticos eram filósofo e matemático, eles não eram historiadores. Os pré-socráticos não escreviam história. Eles sempre perguntavam, eles sempre questionavam, porque eles sabiam que os questionamentos traziam dúvidas, e as dúvidas iam em busca de soluções. Não é a filosofia que muitos acham que é hoje, de trazer perguntas, trazer dúvidas e querem dar resposta. Porque eu vejo muitos filósofos, Fabrício, querendo dar resposta. Não, filósofo não é para dar resposta. Traz a dúvida. Filósofo é para desenvolver a dúvida para soluções. Para desenvolver o pensamento crítico, né? Por isso que os filósofos, a grande maioria deles, eram matemáticos, porque com suas dúvidas, com suas interrogações, eles resolviam o problema com a exatidão da matemática, não é? Então, veja só, Cristo tinha esse conhecimento. Pode-se dizer que existe a religião cristã, ou a ideia não era ser uma religião? Cara, eu acho que eita, religião de latim. Entrou no assunto. Religião de latim vem religação. Não é o Papa com Deus, não. Então é o homem com Deus, direto. Homem com Deus, direto. Por isso que Jesus, ele fala que ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a vida, né? Porque ele não se coloca ele, mas ali ele está se colocando como Deus. Como Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. E o próprio Deus, né? Isso. A Trindade. Mas vamos lá. A religião. Se tivéssemos uma religião exata, com a verdade perfeita, seria o melhor dos mundos. Aí entra a importância da história. A história é para ela trazer para a gente, hoje, acontecimentos, fatos que aconteceram e tal. Só que o problema é que nem sempre chegam os fatos. 99% chegam as opiniões. Esse é um problema. Entendeu? Isso é interessante. Quando se escrevia um artigo, escreva um artigo sobre esse assunto. Depois de um tempo, viu que estava tão solene, não, agora o artigo tem que ser artigo opinativo. E todo mundo já estava botando as opiniões nos artigos. Não tem um artigo neutro. A coisa mais difícil é você... Mas isso é do ser humano. É difícil você escrever com neutralidade. Qual é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. A Bíblia. Ele é um livro 100% histórico. Ele conta história de civilizações antigas pra gente. Ele conta a história da Pérsia, conta a história do Egito, conta a história dos hebreus, dos sírios, dos assírios, dos sumérios, fenícios. Ele conta babilônicos e tal. A Bíblia nos conta várias histórias. É um livro histórico. Porque tantos historiadores no mundo são tão avessos ao livro histórico mais antigo, mais vendido no mundo. Isso é interessante. Por quê? A história é superior. Você tem que perder essa mania que história é cada um da sua opinião. A história, ela chega, quando a história ela é conflitada, ela é inquestionável. Mas se a história é conflitada é inquestionável, então você não pode anular a religião cristã e juntamente com ela, quem leu o Pentateuco, os judeus. Que os 5 livros, a Torá é rigorosamente os mesmos livros. E eles são rigorosamente discipulados pelo Pentateuco. São rigorosamente disciplinados. São livros que se completam,
que foram achados em lugares diferentes, concebidos em lugares diferentes, por pessoas diferentes, e num concílio quase 1000 anos depois, decididos que aqueles livros ali se completavam. Por religiões diferentes. Que hoje o que passa daquilo ali, uma não aceita da outra. Mas se os historiadores acham livros que se completam, verdades absolutas, então vão ter que começar a acreditar no criacionismo, no dilúvio total, entendeu? Começar a duvidar um pouco se foi realmente um meteoro que destruiu os dinossauros, se não foi uma queda de um anjo caído que morava do lado de Deus, até porque as duas religiões dizem isso. E repito, livros diferentes, milênios diferentes, localidades diferentes, sem acesso. Todos achados em escavações, todos unidos e completados em 2 ambientes diferentes do mundo. Se a história relata a verdade, então todos os historiadores rigorosamente tinham que ser bíblicos. Todos. E não é. E não é. Porque o livro que ele me disser que ele leu, eu gosto de história porque eu li os grandes escritores da Idade Média, eu li não sei quem, eu li Karl Marx, eu li Foucault, eu li os pensadores, a linha de pensamento geográfico e tal. Beleza, ótimo, eu tenho um livro mais antigo do que esse que você leu. Que diz a mesma coisa. Que diz a mesma coisa. Ou até mais profundo, né? Até mais profundo. Mas aí eu vim falar aquele negócio. Eu tô defendendo que a Bíblia é o certo. Pra mim, minha opinião particular, eu acho que é. Um livro milenar. Um livro milenar. Agora tu me fala assim, me prova que a Bíblia é o livro certo. Não tem como te provar não. Agora a ciência, a gente falando como essa ciência, essa exatidão da ciência, tem coisas até hoje que a ciência, que a Bíblia já fala, e a ciência agora está comprovando realmente que é verdade. Sim. E é uma coisa, e por que isso? Cara, então, aí entra a parte do que a gente acredita. É um livro escrito por Deus. Os cristãos dizem que aí é o Espírito Santo que vai convencer você de que aquilo é uma verdade, se você ler, se você buscar e tal. Mas, resumindo, é assim, a Bíblia é um livro matemático? Não. Assim como o Alcorão também não é. Cabe a mim acreditar. É transcendente, né? É transcendente, mas aí o que acontece? Eu acredito, mas a minha crença no que está escrito é relativo. Por quê? Porque eu creio, e às vezes você conviveu comigo, andamos juntos, tivemos a mesma fonte de conhecimento, gostamos da mesma coisa, temos um monte de coisas em comum, mas você acredita numa coisa, eu acredito em outra. Por quê? Porque está escrito. Não é uma prova. A gente tem que ter certeza, a gente que acredita na Bíblia, a gente tem que saber disso. A gente tem uma certeza que foi criada. A nossa certeza foi criada. Se nós criamos, se o Espírito Santo criou na gente, se a gente acredita porque Deus quer, ou Deus quer porque a gente acredita, isso aí é uma discussão nossa, interna. Eu acredito na Bíblia porque eu creio que o Espírito Santo botou no meu coração. Mas eu tenho que ter consciência. Eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia é um livro matemático. Que o livro 1 prova o 2 e o 2 prova o 3 e eu vou ter cálculo para chegar com um cara que crê no Alcorão e dizer aqui, ó, tá provado com uma fórmula científica que tu tá errado. Certo. Então, eu infelizmente de todo jeito, para se colocar como a Bíblia uma verdade absoluta, é uma questão de transcendência. Transcendência. Ela é uma verdade absoluta e inclusive isso é relativo. Por quê? Porque ela não é uma verdade absoluta para todo mundo. Então é relativo dentro do pensamento da sociedade. Individual. Não, é relativo individual, porque nem todo mundo não acredita, não crê. É absoluta individual. Ela é absoluta individual. E relativo no geral. Isso, agora o que criou esse absolutismo, aí vem o que você estava falando. A transcendência. É a parte da religião. É a fé que nem a história explica, nem a física, nem a matemática explica. É a fé, é a transcendência, aquilo que transcende o natural, o sobrenatural. Tem gente que não acredita no sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural nos foi trazido através da Bíblia, que é um livro histórico, e não um livro formulático, não um livro matemático. Agora, a história por história, tudo é relativo. Tudo é relativo. E não confiável. Para você ver como uma história é relativa, ela consegue pegar algo que é absoluto, que nós cristãos acreditamos como plano de salvação de Deus na vida do povo, é absoluto. Não existe questionamento.
Mas eu não consigo entender uma forma de Deus passar isso em fórmulas para os seres humanos. Seria incompreensível. Então passa através da história. Mas a história consegue pegar algo que pra gente é absoluto e transformar em relativo. Entendi. Então, a matemática, dentro do viés sem ser transcendente, a matemática ela é algo absoluto. Ela é algo absoluto. Entendi. Isso aí. E então, assim, a gente vai ter um problema muito grande, né? Porque nós entendemos que os nossos historiadores do século XXI, eles não contam mais histórias. Eles escrevem opiniões. Escrevem opiniões. A matemática de 3.000 anos atrás é a mesma matemática de hoje. Isso aí. Com exatidão, com cálculos, com forma, e só dá o resultado se realmente dê a comprovação certa ali. Ó, eu vou dar um exemplo a você. A história de Noé, o dilúvio. A Bíblia ela diz com números exatos as medidas em altura, largura, comprimento. E por muitos anos acreditava-se que um navio desse não era capaz de flutuar. Assim, não é um navio, né? Nem um barco, é uma embarcação, porque é muito grande para um barco e muito pequeno para um navio. Mas já seria a maior embarcação daquela época, pelas medidas que a Bíblia dá. Então, por muito tempo se acreditou que se você fizesse algo desse tamanho, com essas proporções, com a madeira que se tinha disponível naquela época, jamais uma embarcação dessa ia flutuar, jamais. E eu tenho amigos meus que são engenheiros náuticos, eles são responsáveis por engenharia de embarcação. E dizem que desde o final dos anos 80, as dimensões da arca são usadas para criações de navios rebocadores, que precisam carregar um peso muito superior ao seu próprio peso. A mesma medida que a mesma medida, as proporções, na verdade, não as medidas, né? É como se você ficasse fazendo maior e menor. Tipo assim, eu vou minimizar e deixar maior, mas com as mesmas proporções. Ou seja, o que leva a entender que fisicamente, matematicamente, as medidas que foram passadas a um cara que não tinha conhecimento e instrução há 2.000 anos atrás são muito superiores à nossa matemática atual, que foi até o começo dos anos 80. A nossa física atual. Que é o que vinha sendo estudado, o que vinha sendo passado, geração em geração. Os cálculos chegaram à conclusão que aqueles cálculos eram mais eficientes, na verdade, do que o que vinha sendo feito. Com a matemática, com a exatidão, nós também podemos hoje conferir que o dilúvio não foi no mundo todo. Não. Hoje, com as placas tectônicas, com todo o procedimento, com o que era, nós podemos conferir que o mundo, para quem era da época, o mundo era aquela região ali. Meu quintal, ele era, não é, hoje não tem a imensidão que existe a Ásia, a Europa, a África. Meu mundo era aquele ali. Então, o dilúvio, quando aconteceu naquela região que era o mundo daquela época. Exatamente. Isso é interessante. E locais na Europa eram chamados de mundo velho. Aí depois que foram descobertos, mundo novo. Isso é verdade. Né? A gente tem hoje animais, macacos batizados como gibão do mundo velho, gibão do mundo novo, que a gente ainda traz isso dessa época. Aí é onde eu volto a te falar. A gente falando do dilúvio aqui, né, que foi uma grande inundação e tal. Hoje a ciência já acredita que existiu uma inundação local, particular. Mas onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Os cristãos acreditam que foi o planeta Terra se inundou de uma chuva que deu. Mas por que eles acreditam nisso? Porque a história, quem escreveu naquela época, dizia assim, o meu mundo foi inundado. No livro está dizendo assim, o mundo. Mas quem escreveu estava botando assim, o meu mundo. Isso é igual a história de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Eu passei a minha vida achando que Pedro Álvares descobriu o Brasil. Na verdade, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, já tinha os índios. Já sabia. Com a sua cultura, com a sua culinária, com a sua música, com a sua roupa.
Ele não Como descobriu. chegaram? Ele, Como chegaram? É melhor, hoje, eu acho que, não sei como tá os livros de história E hoje. já é dito que expedições de Vasco da Gama chegaram antes de Cabral. Só que como Cabral veio financiado pela coroa portuguesa, a coroa portuguesa não queria perder o dinheiro do financiamento. Isso. Como é que eles iam ganhar o dinheiro do financiamento? Vamos explorar que a terra é nossa. Foi eu que cheguei primeiro. É. Se o rei falou, tá falado. Tá falado. E na verdade, eu prefiro que os livros de história pudessem dizer que Pedro Álvares Cabral encontrou uma terra. Do que dizer que Encontrou uma nova terra. Encontrou uma terra porque, na verdade, que os portugueses não conheciam. Aí é o que eu te falo. Foi um descobrimento da humanidade? Não. não, Foi um descobrimento da coroa portuguesa. da coroa portuguesa. Para quem vivia dentro do castelo de Portugal, Cabral estava chegando numa terra inóspita. Para os índios, estavam recebendo uma visita em casa. Galileu, porque disse que a Terra era redonda, os caras queriam botar a corda no Enforcaram, pescoço queriam dele. enforcar o cara. Aí ele teve que ir. Não, desculpa, foi um erro meu. Porque Galileu, com a matemática, compreendeu que a Terra era Que a terra uma era circunferência era esférica. esférica. É. Aí queria botar uma corda no pescoço dele. Não, desculpa, foi um erro meu. Aí Teve que fazer isso. é Então, terrível, né? é. Terrível a situação. Porque o que acontece? Eles acreditavam no ferrenhamento do que dizia a história, acreditavam ferrenhamente no que dizia a religião, mas não queriam acreditar na exatidão das ciências. De você colocar um palito em pé e dizer, ó, de manhã a sombra tá aqui, de tardezinha a sombra tá ali, Meu dia. isso aqui, meio-dia não tem sombra, então isso aqui é um relógio. O tempo para chegar daqui é igual o tempo para chegar daqui até lá. Tem épocas do ano que a sombra da manhã é menor do que a sombra da tarde. Tem épocas do ano que a sombra da tarde é menor do que a sombra da manhã. Então, tudo isso é calculado. Ele, só com isso, só com um palito no chão, ele calculou que era esférica, porque o sol descia aqui e aparecia ali. Ele calculou que quem girava era a Terra, porque o sol não tinha como girar, porque se fosse o sol girando, a sombra seria a mesma o tempo todo. A Terra girava e era irregular o giro da Terra. Anos depois descobriram que realmente tem uma inclinação de 23 graus, o giro é irregular, a gente tem solstício quando está perto do Sol, tem equinócio quando está longe do Sol, noite maior que o dia, dia maior do que a noite, hoje é provado matematicamente. Muito bom. Agora, para encerrar, música é história ou é matemática? Música é verdade que a matemática explica, passada através dos tempos. Então as duas coisas? Não, porque história não é verdade, história é versão. É versão. Esse foi o nosso podcast do professor Robert Macedo, com a participação do nosso professor Fabrício Alves, nesta discussão de história, música e matemática. Isso aí. Valeu! Valeu!